Tema de hoje, um encontro com Deus. Eu estava falando com uma pessoa essa semana que me perguntou o que eu iria ministrar no domingo e eu falei, vamos continuar o ensino sobre igreja, porque igreja tem que ser alguma coisa de gente apaixonada por Deus. Nós não nos reunimos aqui para nos encontrar com Deus. Nós temos encontros com Deus durante a semana e aqui nós encontramos com os irmãos, para então adorarmos a Deus. Aqui não é o lugar de você ter um encontro com Deus. Sim, você tem um encontro com Deus aqui, mas não é o único lugar. A sua experiência deve ser diária. O templo de Deus não é esse lugar, o templo de Deus é a sua vida. Então, diariamente, essas pessoas tendo experiências e encontros com Deus, e aí nos reunimos no domingo e repartimos um com o outro a alegria, a experiência, a oração, cantamos juntos e ouvimos uma palavra juntos. Tudo isso cresce diante de nós. Aí sim temos um encontro ainda mais profundo. Isso é importante. Eu me lembro que eu falei isso com a pessoa falou o seguinte, domingo vai ser um daqueles que você sai do culto tão cheio de amor que dá vontade de ir na rua você falar, eu te amo, até para um poste. Que Deus te abençoe hoje aqui. E que Deus fale aquilo que você precisa ouvir. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. É a primeira narrativa que conta como a igreja vivia no princípio. Atos 2, 42, acompanhe comigo, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse povo perseverava na comunhão com Deus. Note essa expressão, perseveravam, eles perseveravam para aprender o ensino dos apóstolos. Eles perseveravam para estar junto, para ter relacionamento, para ter amizade com os irmãos. Eles insistiam, eles perseveravam também para manter as alianças na ceia, no partir do pão. Eles perseveravam também nas orações, na comunhão com Deus. Se você quer ter um relacionamento com Deus, encontros com Deus, experiências com Deus, quer crescer em Deus, entenda, você precisa perseverar e não usar Deus como se fosse um pé de coelho. Pé de coelho, aquele que você usa como amuleto de sorte. Tem gente que procura a Deus só quando precisa. No desespero, aí o indivíduo procura a Deus. Eu quero te ensinar que se você tiver uma comunhão diária com Deus e constante com Deus, você não vai precisar de pé de coelho na tua vida. Você não precisa de alguma coisa para te dar sorte. Você não vai precisar de correr atrás de bênção. Você tem comunhão com o abençoador, que é Deus que vai andar com você. Sua vida vai ser diferente quando você tem um relacionamento com Deus. É isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Aliás, começar, porque domingo que vem eu continuo. Aprender a como se relacionar com Deus. Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês vem das experiências que eu mesmo tive com Deus e que meus irmãos também tiveram com Deus e já me ensinaram. Coisas que aprendi, que pratiquei na minha vida, porque a gente precisa aprender a ter experiências diárias com Deus, diárias. Agora eu não estou falando de você ser um esquisito. Eu não estou falando de você andar por aí como se você fosse um ET, uma pessoa que anda, sabe, sintonizada com um ser que ninguém está... Não é isso, não. Você vai ser um ser humano com cara de gente, normal, gente boa, mas com uma profunda comunhão com Deus no seu interior. Para nós entendermos como é comunhão com Deus, entenda, vamos usar uma coisa muito prática para nós entendermos. Porque a comunhão entre um homem e uma mulher, num relacionamento apaixonado e amoroso, seja namoro, noivado ou casamento, tem muito para nos ensinar de coisas que nós sabemos e praticamos, mas que nós nunca pensamos em praticarmos com Deus. Vamos começar falando entre homens e mulheres. Aliás, a propósito, quem aqui? Namorado, noivo ou casado? Levante a mão. Casais, levante a mão. Isso, olha aí quanta gente. Maravilha. Muito bem, pensa aí. Minha mãe, alguém falou. Isso mesmo. Vamos lá. Você se lembra do seu primeiro encontro? Vocês se lembram dos primeiros olhares? Lembra dos primeiros papos e bate-papos? Primeiro presente, primeira saída junto, conversa. Tudo não é gostoso? Não marca a gente? Não era carregado de emoção, sinceridade? Não era assim a vida? Muito bem. Por que alguns casais perdem isso ao longo do tempo? É interessante notar
como namorados são apaixonados e alguns casados que deveriam ser mais apaixonados ainda são menos. Por quê? Simplesmente que desaprenderam uma coisa que sabiam. É tão simples. Como é que dá para a gente ficar apaixonado? Pergunta para os namorados, o que é que eles fazem? Primeira coisa que namorado faz bastante, fala muito, não é? Fala. Fala o tempo todo, liga o tempo todo, conversa o tempo todo, não é? Porque é isso que aquece um relacionamento. Fala um para o outro quanto ama, gosta de ligar um para o outro, gosta de falar um com o outro. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Magda, morava em São Paulo, ela em Osasco. Eu não sei se você que é do tempo da ficha telefônica, pois bem, esse é o meu tempo. A ficha telefônica durava 3 minutos, não é? Só que de São Paulo para Osasco, você precisaria de 10 fichas para falar 3 minutos. Pois bem, eu levava um papo normalmente de meia hora com ela. 100 fichas. Agora você imagina o desespero, não meu, mas o desespero, porque no bairro onde eu morava só tinha um orelhão. Você imagina o desespero da pessoa que estava na fila, porque a gente fazia fila no orelhão. A fila do orelhão, aquela pessoa me vendo com aquele maço aqui, ó, batendo ainda assim, aquele maço de ficha. De vez em quando eu via a pessoa só com uma na mão, falando, eu deixei passar na frente. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Mal sabia que na verdade aquilo ia muito rapidinho, não é? Por quê? Porque quem namora gosta de falar, gosta de conversar. Hoje em dia nós temos novos recursos. Você tem recursos de escrita, de textos, não é? Você pode usar um comunicador de internet, qual deles você pode usar, de mensagens, e vocês podem se falar o tempo todo. Os namorados fazem isso. Minha pergunta é, por que casado não faz também? Por que casado não vai ter uns já levando cutucão aí que eu estou vendo? É verdade, você fala com todo mundo, você fala na tua família, você fala no grupo do teu trabalho, chega lá no grupo, bom dia, oi grupo, bom dia grupo, meu Deus do céu, né? Então, fala com todo mundo, mas você não fala com quem você ama, com quem você gosta. Queridos, o falar aquece. O estar junto faz bem. Quem é casado tem que sair junto, namorar, passear, andar de mão dada. E cá entre nós, vamos lá, a nossa religião permite, não é verdade? Não é? É verdade, tem algumas questões que são culturais, não é? Onde o homem anda lá na frente e a mulher anda atrás carregando as coisas. Dê graças a Deus, faz sinal da cruz, qualquer coisa aí, que aqui é diferente. Mas agora, por que você não faz isso no seu casamento, no seu relacionamento? Anda junto, passeia junto, converse. Isso faz com que você se torne mais íntimo. Tem mais. Quando você se conhece muito bem, isso serve até para amizade que eu estou falando agora. Amigos são assim. Quando você se conhece muito bem, basta um tom de voz, às vezes até um olhar, que você já entende o que a outra pessoa quer dizer. Porque vocês se conhecem muito bem. Quem se conhece bem já sabe mais ou menos o jeito que o outro pensa. Quantos de vocês aqui são casados há mais de 15 anos de casados? Vamos lá. Mais de 15 anos. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Você sabe muito bem. Você sabe o que o outro não gosta. Tem determinadas coisas que você fala, nem vou fazer porque eu sei que eu vou ganhar cara feia. Você não faz. Você se poupa, não é? Da mesma forma, você pode ser uma pessoa em que você, por conhecer bem a outra pessoa, você fala, eu vou fazer tal coisa porque eu sei que aquela pessoa gosta. Não é assim? Isso é o quê? Relacionamento. Note, o relacionamento ele pode ser superficial, você só saber que a pessoa existe e cumprimenta, você sabe a posição dela na empresa. Olha, aquele ali é o presidente da empresa. Sim, já falou com ele? Não, nunca falei, mas ele é o presidente da empresa. Quer dizer, você sabe a posição do cara, sabe que o cara manda, mas você nunca falou com ele. Tem gente que se relaciona com Deus assim. Ele acredita que Deus existe. Ele sabe que Deus existe. Mas nunca conversou, não tem intimidade, não fala com Deus. Deus, para ele, é um estranho. Agora, num relacionamento, você pode crescer nesse relacionamento. Você pode vir a se tornar, aos poucos, uma pessoa mais próxima da outra pessoa através do relacionamento. Da mesma maneira, você pode melhorar
o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos ter encontros com Deus. Encontros diários, experiências diárias. Relacionamento com Deus vem por constância, perseveravam. É isso que nós temos que fazer. Eu convido você a aprender algumas coisas básicas hoje aqui. 3 delas que eu quero falar. Primeira delas, precisamos nos encontrar com Deus em sua palavra. Deus nos deu algo para nós conhecermos mais sobre Ele. Veja bem, você está começando a conhecer uma pessoa. Vamos falar agora aqui para os solteiros. Você conheceu uma garota, ou você conheceu um rapaz, achou interessante, bonitão, bonitona, aquela coisa toda, legal. Qual a primeira coisa que você faz com a pessoa? Você quer saber se é o quê? Rede social. E se ela tem uma chamada Facebook, por exemplo, é a principal que você quer atacar, porque você quer ir lá checar foto, quem é, onde estudou onde, fez o quê, tal. Deixa eu ver quem posta aqui também. Não é? Você começa a entender o que falam dela, o que ela fala dos outros, como é essa pessoa. Você já começa a querer saber sobre a pessoa. Muito bem. Deus nos deu um livro no qual Ele revela a sua vontade, que é a Bíblia Sagrada. Como é que você me diz que você quer conhecer a Deus se você não gasta tempo com as Sagradas Escrituras? Jesus disse algo em João, no capítulo 6. Jesus diz assim, em João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras de Jesus não são meras letras. As palavras de Jesus são muito mais intensas, elas transmitem algo para nós. Tem algo mais por detrás daquelas letras, tem espírito, tem unção, tem poder de Deus por detrás daquelas palavras que você lê acerca de Jesus. Então, nós precisamos chegar para Deus e pedir para Deus para abrir os nossos olhos para entender a palavra dele. Tempos atrás aqui eu disse para vocês que nós precisamos pedir para Deus para nos dar olhos de poeta. O que são olhos de poeta? O poeta, ele consegue, Drummond, ele consegue olhar para uma pedra e fazer um poema. Quem é poeta consegue tirar lições dessas questões da natureza. Os salmistas, corações de poeta que tinham, conseguiam ouvir a voz de Deus no vento, no trovão, sobre as águas do mar. Eles falavam das forças dos animais e mostravam isso, e ilustravam o poder de Deus. Eles falavam do vento, eles falavam do mar, da lua, do sol, e nisso eles entendiam as coisas de Deus. Há tantas lições de Deus na natureza, é só você chegar para Deus e falar, Deus, me dá um coração mais sensível, me dá olhos de poeta, eu quero entender, eu quero te ver nestas coisas. Lá em casa, você já sabe que esses dias eu postei na internet uma chamadinha para um culto e eu estava lá no meu jardinzinho de casa e as pessoas começaram a falar, né? Agora nós vimos como é que é o teu jardim. Pois é aquele lá, pequenininho, pequenininho. Não é nada grande não, mas bem cuidadinho porque a gente gosta. E essa semana nós tivemos uma experiência gostosa lá em casa. No início da semana nasceu um passarinho lá. Não cuidamos de passarinho de gaiola, nós temos ali no jardim mesmo, pardalzinho mesmo. Na verdade, nasceram 4, o tempo todo achando que era um só, que são 4 iguais, apareciam de cada vez, então. Mas eram 4 que nasceram ali. Então, é aquele barulhão deles todos que fica o dia inteiro ali. Então, o que nós fizemos? Vamos lá e leva bananinha, mamãozinho, pãozinho, alguma coisa, aguinha, e deixa lá para eles comerem. Claro, jogando pãozinho por ali no jardim, o que aconteceu? Um passarinho deve ter avisado o outro, porque começou a encher de passarinho lá. Como eu costumo estudar na janela bem de costas para o jardim, na janela ali da sala, cada virada que eu dava assim na cadeira, você só via aquela arruaça toda, um monte de passarinhos se levantando e correndo, sabe, saindo de uma vez. Para onde dá para sair? Eles saíam, voavam, mais ou menos entre 12 a 15, de uma vez assim, saíam, aquela barulheira toda. Amo aquilo, gosto demais deles. Numa dessas, eu e o Dudu fomos levar o lixo para fora e saímos rápido. Os passarinhos ficaram assustados, saíram, cada um saiu para onde podia, um entrou para dentro de casa. E agora para tirá-lo de lá. E ele pegou e foi
ficou assim numa janela lá em cima e parou assim, se notava que ele estava assustado, né? Eu peguei um pano, alguma coisa, para ver se eu conseguia ou mobilizá-lo para ele ir voando para a saída, ou pegá-lo para levar lá para a saída. E ele assim, assustado, não vendo. E a hora que eu chegava perto, ele voava para outro canto, ele voava para outro canto. Eu via que ele ia se machucar, e eu ficava assim, passarinho, eu gosto de você. Eu sou legal, eu sou bonitinho, eu gosto de você. Vem cá. E ele assustado, até que eu consegui ir cercando, ele encontrou a saída e voltou lá para o jardim. Ótimo, ótimo, muito bem, passou. Eu parei para pensar assim, eu gosto tanto dele, a gente ama tanto, e eles não sabem disso. Eles não sabem. Ele não acredita no meu amor que eu tenho por ele. Não acredita. Ele foge, não é? Do susto que ele tem. Ele não sabe que esse ser estranho para ele, gigantesco, né, para ele, gosta dele e quer cuidar dele. Eu aprendi ali que muitas vezes nós não entendemos Deus também, o quanto Deus nos ama. A gente não sabe. A gente não imagina o tanto. Se eu sou um humano, estou ali amando uma outra criatura, uma criatura amando uma outra criatura, imagina o Criador amando a criatura. Deus ama a gente. Deus tem amor por nós. Deus quer cuidar de nós. Mas muitos aqui talvez nem falam com ele, ou talvez até tenham medo. Por exemplo, tem gente que tem medo de Deus. Medo de confiar sua vida em Deus, porque não sabe o que Deus vai fazer com ela. Eu vou voltar nesse ponto aqui adiante. Deixa eu continuar aqui naquele primeiro ponto. Deus quer se revelar para nós na sua palavra. E para se revelar para nós na sua palavra, nós precisamos entender as maneiras como Deus fala conosco na sua palavra. Então nós precisamos encontrar com Deus na sua palavra. Por isso, da mesma forma como você pede para Deus olhos de poeta, vamos pedir para Deus olhos e ouvidos de profetas, que conseguem olhar nas Escrituras e entender os caminhos de Deus e entender a revelação de Deus que está ali. Primeira coisa, quando eu leio as Escrituras, Deus fala comigo. É importante você ler as Escrituras. Por exemplo, eu vou lhe fazer uma pergunta, não me responda. Não me responda. Mas quantas vezes você leu a sua Bíblia nessa semana? Alguns estão até perguntando, que Bíblia? Você podia ter no seu celular, você tem tanta bugiganga no celular, e uma Bíblia que é bom, você não tem? E algum de vocês que tem ela no celular, tem para quê? Só para mostrar para os outros que você tem? Que a semana inteira você passou, você não leu um texto sequer. Agora, vamos estar lá no relacionamento marido e mulher, ou casal apaixonado? Você imagina se você escrevesse uma carta apaixonada, a mulher da tua vida, você está abrindo o coração, você conta para ela o que você estava sentindo, e fala, eu estava ouvindo uma canção, e aquela canção falou no meu coração, e eu queria te contar aqui agora como eu estou apaixonado por você, e coloca tudo aquilo num texto, envia para ela o texto, e fica assim, que hora será que ela vai ver? Muito legal. Aí no final do dia vocês se encontram, e tudo bem, e ela não fala nada. E você, legal. Deixa passar um tempo, nada. Você falou, não, tudo bem, ela esqueceu. Dia seguinte você encontra de novo e fala com ela, e, tudo bem? Ah, tá tudo bem. Você quer dizer alguma coisa? Quero. Você leu aquilo que eu te escrevi? Ah, sim, eu vi, mas era muito grande, sabe? Eu estava corrida, não li. Como é que você ficaria? Querendo se jogar debaixo da roda de um ônibus, né? Assim, frustrado, acabado, não é? Deus se revelou para nós nas Escrituras. Nos ensina tanta coisa. Alguns homens deram a sua vida, literalmente, para você ter esse livro nas suas mãos. Você vai pegar pessoas que amavam tanto a palavra de Deus, como um homem chamado Jerônimo Savonarola, em que ele começou a traduzir para uma linguagem popular trechos da Bíblia Sagrada, colocaram-no numa prisão. O que ele fez? Ele não tinha tinta, não tinha caneta, não tinha nada, ele usava sangue dele
para poder traduzir a Bíblia. E você não valoriza. Está na hora da gente valorizar um pouquinho mais a palavra de Deus. Amém? Vai ler as Escrituras. Vai dedicar tempo. Anésio, comece por onde? Já te dei a dica. Pega Provérbios. Pega o dia de hoje. Leia o provérbio do dia de hoje. Dia 20. Leia Provérbios 20. Leia o capítulo inteiro. Seleciona um só versículo. Medita nele durante o dia. Pega trechos das Escrituras, vai ler. Abre os Evangelhos, vai conhecer sobre Jesus. Você ouve tanto de Jesus, assiste filmes sobre Jesus e nunca leu a história dele. Escrita por gente que andou com ele. Vai ler, vai aprender. Então, quando eu leio as Escrituras, Deus fala comigo. Outra coisa, quando eu ouço um sermão, eu reconheço a voz de Deus falando comigo. Essa é uma outra forma que Deus tem para falar com a gente e fala hoje no meio da igreja com palavras, com ensinos. Ensinos da palavra de Deus simplesmente falam com a gente. Essa semana, por exemplo, eu estava ouvindo um sermão de um irmão estadunidense e eu simplesmente ouvi o mesmo sermão 4 vezes completa e uma quinta incompleta. O mesmo sermão. E vou dizer mais, cada vez eu aprendi uma coisa nova naquele sermão daquele irmão. Eu lembro que teve um momento, eu estava até no meu carro ouvindo aquele homem, um negro norte-americano, aquele jeitão todo do negro norte-americano falar, e daqui a pouco ele pegou assim, empolgado, e começou a pregar, e ele falou, ele parou e falou assim, olha, eu nem sei porque estou falando isso. Eu virei e falou, eu sei, brother, eu sei, é comigo. Quem diria? Como é que aquele cara ia saber que aquilo que ele estava ministrando ia falar com alguém numa cidade chamada Osasco? Ele lá conhece Osasco na vida? Muito menos ainda um cara chamado Anésio. Ele não conhece esse camarada. Mas Deus estava usando para falar comigo. Detalhe, uma coisa que ele ensinou há 4 ou 5 anos atrás. E ainda está falando hoje com pessoas. Meu irmão, vai ouvir mensagens da palavra de Deus. Vai ouvir palavras do Senhor. Vai ouvir estudos da palavra de Deus que acabam mexendo com a gente, falando ao nosso coração. Então ouça, perceba quando Deus está falando com você através de uma ministração. Você consegue perceber? Quando algumas vezes o pregador está falando com você. Só falta colocar nome, endereço e seu RG. Você percebe, é Deus falando comigo naquele momento. Então anote, guarde, escute novamente, esteja sensível, porque quanto mais você ouvir da palavra de Deus, mais você vai ter intimidade com Deus, comunhão com Deus e conhecer a Deus. Outro, quando um irmão fala comigo e eu percebo Deus falando. Às vezes eu ouço um conselho de uma pessoa, alguém está falando comigo, tem tanta sabedoria ali que eu percebo, Deus. É Deus. Foi o irmão que falou, mas eu reconheci a voz de Jesus ali por trás. É Deus falando. Existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos trazer palavras, para falar conosco. A Bíblia fala dos dons do Espírito Santo, como o dom de profecia, por exemplo, de falar em nome de Deus. Não é só uma pessoa que está em transe que fala em profecia. Muitas vezes você vai receber uma palavra de Deus direto de alguém, sem que a pessoa perceba que ela está sendo usada por Deus para falar com você. E outra, Deus usa qualquer pessoa para falar com você. Deus já falou comigo, Deus já falou com pessoas que são até mesmo ateus. E Deus usou para falar comigo. O cara não crê em Deus, e Deus estava usando o cara. Aquele cara fala, eu não creio em Deus, mas Deus acredita em você, não tem problema não. Ele vai te usar do mesmo jeito. Não é? Deus usa quem Ele quiser para falar com o profeta. Deus usou até uma mula para falar com o profeta. Deus usa quem Ele quiser. Então, Deus está me usando hoje para falar com você. Eu já sou uma mula, porque Ele pode dar um baixinho, né? Então, Deus fala com a gente. E a gente precisa aprender a reconhecer quando é Deus falando através da voz de um irmão. Quando eu ouço uma canção e eu reconheço que foi Deus quem a inspirou. Quantas vezes Deus fala comigo numa canção? Estou, às vezes, no carro ouvindo uma canção e percebo Deus inspirou esse irmão a escrever isso. Hoje mesmo nós cantamos aqui uma canção e numa frase dela dizia assim, e seja o que for ou o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer.
Ou seja o que for que eu enfrentar nesse dia, eu não vou abandonar minha comunhão com Deus. Eu vou adorar a Deus, eu vou cantar para Deus, eu vou falar com Deus. Seja o que for que acontecer. Tem muitas pessoas que só servem a Deus quando está tudo certinho na sua vida. E aqui ele está dizendo, seja o que for. Por isso, bendirei ao Senhor. Né? Ao Senhor. Então, minha alma canta ao Senhor. Sim, ao Senhor. Seu nome adorarei. Então, qualquer momento do dia, eu vou adorar o meu Deus. Porque eu sei que Ele está cuidando da minha vida. Segunda coisa para nós aprendermos, nós já vimos aqui que nós precisamos nos encontrar com Deus na sua palavra. Segunda coisa, nós precisamos nos encontrar com Deus através da oração. Precisamos aprofundar nosso relacionamento com Deus. Tem gente que tem esse relacionamento com Deus como se fosse desconhecido. Ele não sabe nem falar direito com Deus porque ele só chega em Deus para pedir. Não sabe se relacionar com Deus. Eu vou te ensinar hoje como relacionar. Mas muitas pessoas só usam Deus como se fosse para negociar. Oh, Deus me abençoa, me ajuda. E só sabe fazer assim com Deus. Tem um cara nas Escrituras que fez dessa maneira, um tal de Jacó. Jacó está numa fase da sua vida que ainda não está completamente mudado, não muito boa coisa ainda. Depois Deus muda a vida dele. Mas nesse período da vida do Jacó, ele orou assim diante de Deus. Livro de Gênesis, acompanha aí comigo. Ali, eu não sei, isso, Gênesis 28. Sim. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa. Olha que cara negociante esse indivíduo, né? Ele só queria que Deus ajudasse a ele. Olha só, ele só pede por incondicional. E depois ele fala que vai fazer um favorzinho para Deus. Tá uma olhadinha. Olha só, se ele prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje eu coloquei aqui como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. O que esse cara está falando? Está dizendo o seguinte, Deus, me abençoa, cuida de mim, não me deixa faltar nada, e se o senhor fizer isso, aí o senhor vai ser, aí eu vou te servir, e eu vou lá dar uma ofertinha lá, né? Vou lá levar o meu dízimo, né? Fazer essa minha parte, né? Contanto que o senhor me abençoe. Folgado esse cara, você não acha? Ele só pede o tempo todo. Oração interesseira, oração egoísta, quer sempre usar Deus ao seu favor. Deus, para ele, é só um amuleto de sorte para fazer uma fezinha no momento em que ele está precisando. Mas é oração. E valeu. Vou te dar mais uma notícia. Deus respondeu tudo isso que ele pediu. Então, meu querido, você fala o seguinte, você está falando aí, mas eu acho que eu oro desse jeito. Está aí. Não existe oração certa e errada. Existe a oração que é feita e a oração que não é feita. É isso que existe. Oração errada, então, é a oração que você não faz. Porque é melhor uma oração desse jeito do que a oração não feita. Talvez você fale assim, mas eu não sei orar. Sabe sim, fala do teu jeito. Eu não ando com a vida muito boa, como é que eu vou orar? E esse camarada aqui, Jacó? Vai ler sobre ele. Esse cara aqui. Aliás, o nome Jacó já significa isso, enganador e tudo mais. Era o que o cara era. Esse é o Jacó. E esse homem orou do jeito dele. E um detalhe, Deus respondeu. Porque Deus, ele tem um amor que é condescendente, ele desce no nível que você está. Deus não obriga, não é meritocracia. Olha, se você merecer, eu te dou. Deus não é Papai Noel. Olha, se você for bonzinho, vai ganhar presente de Natal. Se não for, não vai ganhar. Deus não trabalha com meritocracia. Se Deus trabalhasse com meritocracia, nenhum de nós aqui mereceria nada. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós merece nada de Deus. Por isso, Deus dá por misericórdia. Deus dá porque Ele quer dar. Ele dá porque Ele é bom.
Ele dá porque Ele nos ama. Mais do que um homem pode amar um passarinho que nasceu na sua casa, Deus ama esse ser humano que Ele mesmo criou e ama de tal maneira que, para consertar a vida desse ser humano, enviou o seu próprio filho para morrer numa cruz no nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado e restituir toda a nossa comunhão com Ele. Esse nosso Deus é muito bom, é melhor do que a gente pensa, é melhor do que a gente imagina, é melhor do que você possa compreender, é melhor do que você possa conseguir imaginar. Assim tão grande é o amor do nosso Pai por nós. E Ele merece isso, Ele merece isso. É para Ele isso, falar: Deus, muito obrigado pelo tanto que o Senhor me ama. Deus nos ama dessa maneira. Deus nos ama assim. Então, não existe oração certa ou errada, existe a que é feita e a que não é feita. Agora, é claro, você pode ser mais profundo na oração. Jesus, por exemplo, é muito mais profundo que um Jacó para orar. Quando você analisa a oração de Jesus, você vai ver que é uma oração muito mais profunda. Por quê? Porque Jesus tinha intimidade com Deus, uma confiança maior, um relacionamento maior. Quando é que você sabe que um relacionamento ficou maduro? É quando cresce o nível de confiança entre os dois. Da mesma maneira como entre duas pessoas cresceu o nível de confiança, ficou mais maduro o relacionamento, assim também, nosso relacionamento com Deus, quando aumenta a minha confiança nele, a minha fé nele, e quando eu acredito o quanto Deus também acredita em mim, o quanto Ele me ama e o quanto Ele faz, isso muda, isso aprofunda o meu relacionamento com Deus, porque eu paro de ter medo de fazer algumas orações que algumas pessoas têm medo de orar. Eu falo com você disso já já. Deixa eu continuar aqui. No nosso relacionamento com Deus, nós crescemos no nosso relacionamento com Deus quando aumenta essa fé, essa confiança em Deus. Acontece que hoje, TV e rádio se prega muito sobre fé. E geralmente fala sobre fé em coisas. Fé em algo. E não fé em Deus. A Bíblia fala de princípios que são fundamentos para a nossa vida cristã, lá em Hebreus capítulo 6. Em Hebreus capítulo 6, dentre os fundamentos, fala de arrependimento, de obras mortas e fé em Deus. Fé na direção de Deus. Não fé na direção das coisas. Eu tenho fé que eu vou conseguir esse emprego. Não é disso que ele está falando. Eu tenho fé que eu vou ser curado. Não é disso que está falando também, não. Não é fé na cura, não é fé na fé. Não é fé na provisão, não é nada disso. É fé em Deus. O que é essa fé em Deus? Primeiro, a fé não é crer que Deus vai curar, que Deus vai fazer. Não é isso. Isso aí é fé na coisa. Fé em Deus é o seguinte: fé em Deus é crer, confiar que Ele sabe o que está fazendo e você descansa nele. Isso é fé. É fé de que eu acredito, Senhor, eu entreguei nas suas mãos e eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Fé é entregar a Deus tudo e acreditar que a vontade de Deus, seja ela qual for, é a melhor para a sua vida. Isso é fé. Não é fé na fé, fé na coisa, é fé em Deus. Fé de que Ele é bom, de que Ele vai dar o melhor, de que Ele sabe o que é melhor. Vamos ver agora a oração de Jesus dentro dessa perspectiva. Olha que diferente da oração de Jacó. No livro de Lucas 22, diz assim acerca de Jesus, no momento de sofrimento, onde ele sabia que estava para ir para a cruz, os sofrimentos da cruz que ele ia passar, diz assim: ele se afastou deles, dos discípulos, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Que era o cálice da amargura, do sofrimento que eu vou passar ali na cruz. Jesus percebeu que ia ser sofrimento. Eu não quero passar por isso. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Detalhe, Deus não afastou o cálice dele. Ele morreu na cruz. E graças a Deus, que ele sabia que esse era o único caminho, que tinha que passar pelo sofrimento. E se ele não passasse por isso, eu e você não estaríamos aqui hoje. Foi graças a ele ter orado dessa maneira diante de Deus, e Deus ter continuado seguindo a vontade dele, de Deus,
e não o que Jesus, como humano naquele momento, queria não sofrer. Graças a isso, é que Jesus morreu na cruz, pagou os meus e os seus pecados. E eu e você hoje somos livres para chegar diante de Deus e falar com Ele e Ele nos ouvir. Que coisa linda isso. Agora, olha que oração essa de Jesus. Isso é fé. Fé é crer, lembra? É crer, é confiar, e que Deus sabe o que é melhor. Você aceitar que a decisão de Deus é a melhor para a tua vida. Esse é o tipo de oração que você, menino, menina, moço, moça, que está namorando, tem medo de fazer. Você tem medo de fazer essa oração. Chega para Deus assim e fala: Senhor, eu entrego minha vida, eu te entrego a minha mente, eu te entrego o meu coração. Mas a namorada você não entrega. Vai que Deus pega. Você tem medo. Você tem medo. Eu queria te incentivar a você não ter medo de entregar nada para Deus e ter fé, de entregar para Deus e saber que Deus sabe o que é melhor para você. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Quando você está namorando, você nunca sabe de fato, assim, né, por causa dos seus sentimentos, se aquilo é mesmo melhor ou não. É melhor você seguir. Eu vou te orientar aqui sobre seguir a paz, mas é melhor você seguir as direções de Deus para a tua vida. Porque agora, você que tem muitos anos já de casado e que teve namoro no passado e não é com quem você está casado hoje, você sabe muito bem de quantas encrencas Deus já te resgatou, não é? Não é verdade? Você sabe. Você olha para o teu passado assim, você pensa: se eu tivesse me casado com aquela ali, ai meu Deus do céu. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Tenha certeza que Ele vai fazer tudo por você. Ele vai fazer o melhor para você. Se você der a sua vida para Ele. Dá tudo. Entrega tudo. Confia. Confia teu caminho a Ele. Por isso que eu quero entrar aqui nesse terceiro e último ponto, onde vai ensinar a gente a andar isso de maneira muito mais profunda. Terceiro, precisamos nos encontrar com Deus e desenvolver uma comunhão profunda com Ele. Aqui eu estou falando mais do que oração. Ouvir Deus na sua palavra, ter comunhão com Deus na oração, é um caminho para chegar nessa comunhão profunda. Eu estou falando de parceria. Eu estou falando de andar com Deus e só fazer aquilo que eu percebo que nós estamos em acordo. E o que não há acordo entre eu e Deus, eu não vou fazer, porque eu sei que a vontade dele é melhor do que a minha. Aí você pergunta: como é que eu posso saber isso? Eu quero te ensinar. Eu sei que você já sabe, na verdade eu quero te lembrar. No texto de Isaías, no capítulo 26, versículo 3, eu vou ler esse texto em duas traduções. Uma agora, mais adiante eu leio numa outra tradução. Esse texto nos ensina algo. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Uma pessoa com a mente em Deus. Uma pessoa conectada com Deus. Uma pessoa afiada com Deus. Uma pessoa sintonizada com Deus. Lembra quando eu lhes falei no passado, no início dessa mensagem, que quando você conhece muito uma pessoa, você é tão sintonizado com aquela pessoa, que você sabe o que ela gosta e o que ela não gosta. Vocês que andam muito junto, tem pessoas, às vezes são até amigos, que são assim, mas principalmente isso acontece também entre marido e mulher. Às vezes acontece de você assim, os dois pensaram juntos. Às vezes pega até o telefone para ligar para alguém, alguém falou: incrível, peguei o telefone para te ligar exatamente agora. Sintonia. Você percebe essa sintonia que vocês têm, pensam as mesmas coisas, é muito legal isso. A gente não pode desenvolver isso com Deus? Claro que pode. E o segredo está naquela palavrinha ali do meio, chamada paz. Vários textos das Escrituras nos orientam que Deus, Ele nos guia pela paz. Um texto diz assim: seja a paz de Deus o árbitro no seu coração. Seja a paz de Deus o que direciona você. Um outro texto das Escrituras diz assim: busque a paz e
siga a paz. O que eu quero lhe ensinar é que Deus diz aqui que Ele vai te colocar em perfeita paz, aquela pessoa cuja mente está em Deus. Se você edificar sua mente e o seu coração em Deus, por exemplo, você, ao longo da semana, você ouve canções que adoram a Deus, você tem tempo de adoração. Você estuda as Escrituras porque aquilo alimenta teu coração. Você ouve palavras de ensino ao longo da semana, você tem MP3, tem tantas formas aí que você pode usar para ouvir mensagens ao longo da semana, e você edifica o teu coração. O que acontece? Você está em paz. Você está com a mente em Deus, você está em paz. Ora, se você começar a perder essa paz, é porque alguma coisa está saindo de sintonia. Sabe quando você está dirigindo um carro, ouvindo, por exemplo, uma rádio FM, e você está numa estrada, e daqui a pouco começa a perder a sintonia. E aí você não ouve mais, aquilo começa a ter chiado, tudo mais, e você percebe que não estamos mais sintonizados. Quando nós andamos com Deus, nós sentimos paz, mas quando nós não andamos com Deus, nós não sentimos paz. Ou não sentir paz, muitas vezes é uma forma de Deus te dizer não. Você menina ou você rapaz está aí querendo se casar, mas está querendo casar por quê? Claro, eu já tenho quase 30 anos de idade, minha mãe está falando, casa com esse homem, porque esse cara tem dinheiro, não vai casar com um pé rapado, esse aí tem dinheiro, casa com ele. E você não tem paz, siga o teu coração, minha querida. Olha lá onde você vai amarrar seu burrinho. Busque a paz e siga. Não tem paz, não faz. Não faça nada. Não sentiu paz, não feche negócio sem sentir paz. Pode notar, a maior parte das burradas que você já fez, aquela coisa que você comprou que não conseguiu pagar, aquela coisa que você comprou que você viu que você ficou apertado por causa daquilo, aquele negócio que você fechou e você viu que deu bolo, você pode parar agora e falar, puxa vida, bem na hora que eu estava fazendo lá no fundo, eu sabia que eu não tinha que fazer aquilo. O que era aquele no fundo eu sabia? O que era aquilo? No fundo é aquele gelinho, gente. Aquele negócio, aquele gelo aqui interior, sabe quando você perdeu a paz? Isso acontece às vezes quando vem vendedor me vender alguma coisa. Estou interessado num produto, vou perguntar. A pessoa chega e apresenta para você, esse produto é simpático, é essencial para você, você não pode viver sem ele, tudo assim, a vida vai mudar depois desse produto, não é? E aí ele fala para você assim, e essa é a última unidade. Você tem que fechar agora, senão alguém vai fechar no seu lugar. Estou com um gelinho no coração? Não quero, obrigado. Pode passar para alguém. Pode passar. Você vai perder? Pô, eu perco. Não tem problema, não. Não me arrependo. Não me arrependo. Busca paz e siga. Não tem paz para fazer algo? Pode significar que não é para fazer, ou pode significar que não é o tempo. Não é o tempo de se fazer. Às vezes até numa compra. Eu me lembro que eu estava ouvindo uma pessoa, semana passada, não foi nessa semana, semana passada alguém me disse assim, que estava fechando um negócio e sentiu exatamente isso, sentiu que não estava em paz. Ela disse não. Na mesma semana, procuraram ela de novo, oferecendo com 20% abaixo. Excelente, era um imóvel, 20% a menos de um imóvel, é muita grana. Não, fechou não. Terceira vez, baixamos para 30%. Ela falou, agora eu vou fechar. Continuou achando que não. Falou, não vou. Aí a pessoa não contatou mais. Ela começou a pensar assim, puxa, acho que eu perdi mesmo, né? Pouquinho tempo depois, oferecendo para ela 50% de desconto. Ela falou, agora é hora de fechar. Fechou. Estava em paz. Falou, agora é minha. Fecha negócios ouvindo Deus. Por isso que eu estou falando, esse relacionamento com Deus que eu estou te falando, não é relacionamento de pé de coelho. Você só procura a Deus para pedir. Não é aquele igual de Jacó. Se o senhor for comigo, se o senhor fizer isso por mim, então eu vou te servir. Não. É aquela de andar com Deus todo dia. Aquela de edificar o teu coração todos os dias. Para de ser crente domingueiro. Parece que você só fala com Deus de domingo. Aliás, alguns de vocês só oraram hoje porque eu falei para você orar. Está na hora de você mudar isso. Alguns de vocês não cantaram uma canção para Deus ao longo de toda essa semana. Só cantaram aqui hoje, porque estava lendo, todo mundo cantando do lado, e você... né? Pensa que eu não sei, que você canta igual o Mr. Bean quando vai à igreja, lá, aleluia.
sei que você canta. Nem sabe a letra direito. Você não canta. Só leu a Bíblia hoje que apareceu no telão, porque nem no seu celular tem. Está na hora de mudar isso. E ser uma pessoa profunda com Deus. Profunda com Deus. Com experiências diárias com Deus. Aí a vida muda. Aí não é uma questão de eu estou apavorado a semana inteira e vou no domingo buscar paz. É o contrário. A semana inteira eu ando em paz. Eu ando com Deus. Eu falo com Deus a semana toda. Eu me preocupo é quando eu perco isso. Quando eu estou numa situação e sinto que algo não está certo ali. Eu tenho que ligar minhas anteninhas e prestar atenção e falar, opa, alguma coisa está errada aqui. Queridos, quando Deus tem algo para fazer com você, Ele vai iluminar a tua mente, Ele vai falar o teu coração, mas principalmente Ele vai colocar paz ali. E fé é você acreditar que isso que Ele fez é o melhor. A Bíblia chega a dizer no livro de Filipenses que a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e mente em Cristo Jesus. Note duas verdades aqui. Primeira delas, que a paz é de Deus, não é minha, é de Deus. É a paz que Deus sente, não é a paz que eu sinto, é a paz que Ele sente. É fantástica. Essa paz sobrenatural de Deus, essa paz, vai guardar o meu coração e mente em Cristo Jesus. Agora, o texto diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, toda compreensão humana. Tem determinadas situações da vida da gente em que a maioria das pessoas entraria em pane e você está ali em paz. Eu me lembro quando a minha esposa teve o câncer e nós entendemos que era um túnel que nós iríamos passar e sair do outro lado, tudo bem, que era o vale da sombra da morte, que não devemos temer mal algum porque o Senhor está conosco. Era uma experiência que iríamos passar, ia ser difícil, não disse que ia ser fácil, iria ser difícil, mas que iria passar. Quando nós entendemos isso, a Magda, não estou falando de mim não estou dando esse mérito também, estou falando para ela, mérito dela, ela estava em paz. E era interessante eu notar, eu me lembro de uma cena, ela em paz, bem, tranquila, sabendo que Deus estava com ela, não tinha ainda passado pela cirurgia, nem nada, quer dizer, tudo ainda indefinido no seu futuro, não estou falando hoje, que já passou tudo e está curada, estou falando lá, no começo, quando tudo era indefinido, nós estávamos numa situação assim, com gente conhecida, gente da família, tudo mais, alguém da família desesperada, e chorando, parecia que ela que ia morrer, e a Magda tranquila, até consolando, calma, vai passar, calma, não é você que está passando, sou eu, calma. A paz de Deus, quando a gente sente, excede todo entendimento da gente. Nem a gente sabe explicar como é que a gente sentiu paz naquele momento. Mas isso vem do quê? Que Deus vai conservar em perfeita paz aquele cuja mente está nele. O texto de Salmo 91, versículo 4, diz assim, Ele te cobrirá com as suas penas, sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Esse texto nos mostra um Deus que abriga a gente. Aqui esse texto, para entender esse texto, a gente tem que entender o que é antropomorfismo. Antropomorfismo é quando Deus, na sua gentileza, começa a falar do seu caráter numa linguagem humana, facilitando para que a gente possa entender. Como ele está falando com gente que era aqui homem do campo, falar que Deus cobria com suas asas, ele entendia perfeitamente. Quem aqui já criou galinha em casa? Quem já criou galinha? Isso. Você lembra como é que é criar galinha? Lembra dos pintinhos debaixo da galinha ali? É bom você explicar para os outros, porque tem algumas pessoas aí hoje, principalmente criançada hoje, adolescente, gente nova, pensa que galinha vem assim, num negócio escrito assim, quinor, né? Aquilo deve ser galinha. Né? Galinha vem ali dentro daquela caixinha, processada. Já. Nasce ali. Não, não é. É um bichinho, né? Que ela acolhe os seus pintainhos dessa forma. Ela os guarda ali. Imagine essa sensação de segurança
desses pintainhos sendo protegidos ali pela mamãe galinha. Muito bem. Deus está usando essa linguagem que a gente compreende para compreender como Ele vai guardar você. Está tudo caindo do teu lado, está tudo desmoronando, e Deus falando, vem cá, eu vou ser o seu escudo e a sua fortaleza. Eu vou defender você. Confia, confia. É um vale de sombra da morte, não tema. Eu estou com você. Você vai entrar por ele, você vai passar por ele e você vai sair dele. E quando você sair, você vai falar, não era tão difícil assim. Então, mas eu sei, eu estou vendo o outro lado. Então, confia. Isso é fé. Está entendendo? Isso é fé. Essa confiança de entregar o teu futuro na mão dele e saber que ele sabe o que é melhor para você. Que você está protegido. Lembra? Fé em Deus é crer, estou repetindo o que eu já disse aqui, crer, confiar que ele sabe o que está fazendo e você descansa nele. Fé é entregar para Deus tudo, acreditar que a vontade de Deus, seja ela qual for, é o melhor para a sua vida, e isso é fé. Por quê? Fé é você acreditar naquilo que Jesus disse. No texto de Mateus, no capítulo 6, 2 vezes Jesus fala uma coisa para a gente. Jesus usa uma expressão interessante. Ele fala que quando nós vamos orar, tudo mais, ele fala assim, porque o seu Pai, eu gosto que ele fala que Deus é meu Pai, o seu Pai sabe. Deus sabe do que você precisa. Deus te conhece. Deus sabe. Tem gente que está tão desesperada, ela acha que Deus, assim, Deus, o senhor não está vendo? Eu falei, eu não estou vendo. Deus sabe. Deus sabe. Mais uma vez em Mateus 6 aparece isso novamente. Aliás, eu vou pedir um favor para você, eu já estou terminando. Põe em pé comigo, por favor. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isso quando ele fala para você não ficar preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, esse desespero todo, não ficar ansioso pelo dia de amanhã. Ele fala, o seu Pai Celestial sabe, Mateus 6,32. 2 vezes ele fala, o Pai sabe. É por isso que eu confio que Deus sabe o que é melhor para mim. É por isso que eu preciso, então, entenda bem, eu só vou querer para a minha vida aquilo que eu sinto paz. Sabe uma expressão que eu não gosto? Eu não gosto, confesso para você, eu não gosto. Gente que chega assim e fala, olha, eu estou num conflito tão grande, eu fui orar, eu briguei com Deus. Eu falo, meu Deus do céu, mas nem com meu pai eu brigar, se eu brigasse com meu pai eu ficava sem dente. Como é que o indivíduo pode falar isso para Deus? Como assim? Brigou com Deus? Para. Quem é você? Se enxerga? Se enxerga? Eu prefiro pensar assim, meu pai sabe o que é melhor. Tem uma coisa que eu desejo muito, mas eu não senti paz. O que eu faço? Não vou. Não serve para mim. Mas se não quer, quero, mas não senti paz. Ou não é o momento, ou não é agora, ou não é para mim. Agora, a coisa mais doida do mundo, mas eu estou em paz. Mas você vai mesmo? Vou, eu estou em paz. Vamos lá. Tenho certeza. Estou em paz, está tudo bem. Deus está no controle. Ele vai cuidar. Ele vai guiar. Vale a pena. Volto a ler com vocês Isaías 26:3. Do Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isso, meu querido, isso é crer nas promessas de Deus. A maneira de Deus, entenda bem, o que é promessa? Promessa significa aquela segurança de que eu te disse algo que eu vou fazer e você sabe que eu vou fazer. É o filho que pede para o pai na hora de dormir, papaizinho, traz um copo d'água, o pai fala, fica tranquilo, filho, fica deitadinho aí, eu vou trazer água para você. O filho descansa, ele sabe que o pai vai trazer. Ele acredita na palavra do pai, isso é uma promessa. Ele acredita numa promessa daquele Deus. As promessas de Deus para nós são assim, paz. Quando você sente paz em algo, é uma promessa de Deus. É um Deus que está falando, eu não vou falhar com você. Fica tranquilo, eu não vou falhar. Essas são as promessas de Deus. Quando Deus faz uma promessa, Ele faz uma aliança. Aliança significa que eu me comprometi
a fazer o melhor de mim para você. Aqui hoje você fez uma aliança com Deus quando você cantou assim para Deus: te darei o melhor da minha vida. Sabe por quê? Porque Deus também já deu o melhor dele para você. Deus deu o melhor. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Quem ama dá o melhor. Deus deu o melhor que ele tinha. Da mesma forma, uma aliança com Deus significa: eu vou dar o melhor de mim para Deus, e Deus vai dar o melhor dele para mim também. Crer nisso é crer numa promessa de Deus. Último texto que eu quero ler com vocês. Livro de Lucas, no capítulo 1. Por quê? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Qualquer uma das telas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos falar de novo? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Falando agora como se fôssemos nós mesmos falando uma confissão de fé. Eu creio nisso, lê comigo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém. Ao nosso Deus, que não falha, pode acreditar. Meu irmão, minha irmã, você entrou aqui hoje doente, olhou nas escrituras, acreditou, está em paz, sabe que Deus te cura. Na verdade, Ele já te curou lá na cruz, mas você sabe que você vai ficar bem, vai atravessar isso, vai atravessar esse vale, e vai ficar bem tudo do outro lado. Eu te digo, creia nas promessas de Deus, porque o teu Deus tem uma aliança com você. Se Ele disse que vai fazer, Ele não falha. Ah, mas o que eu estou esperando na minha vida, eu estou em paz, parece algo impossível. Não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus faz. Deus faz. Creia. Isso é crer. Crer, né? Eu confiar em Deus, de que Ele sabe o que é melhor para mim e eu vou seguir. Eu vou buscar essa paz de Deus e não vou abandonar essa paz. No que eu tenho paz, vou continuar. Não tenho paz, eu paro. Vou me relacionar com Deus melhor para entender melhor isso. Por que eu não tenho paz? Eu vou entender. Vou andar com Deus. Vou falar com Ele, vou ler as Escrituras, vou ouvir mensagens, vou buscar conselhos com irmãos. Na sabedoria, na multidão desses conselhos, eu encontro a sabedoria, aí eu vou entender. De repente Deus está querendo que você faça alguns ajustes na sua vida antes. Aí a hora que você ajusta aquilo, a paz vem. E você fala: puxa, Ele sabia o que era melhor para a minha vida o tempo todo. Fé é isso. Desenvolva sua fé em Deus. Cresça na sua fé, em nome de Jesus. Amém. Quero duas coisas ainda com você. Orar e cantar algo que fala da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Vamos fazer isso antes de sair aqui? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite o Teu Espírito Santo fale com cada um dos meus irmãos, mostrando a eles o caminho da paz. Que eles sejam abençoados, felizes, realizados por obedecerem a Tua palavra. Que hoje aqui o Senhor nos leve para um caminho de maior relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir nosso Deus. Cantemos. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos aplaudir nosso Deus. Bom é o nosso Deus, por tudo que tem, por tudo que Ele fez, por tudo que falou conosco hoje aqui. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, a Deus. Muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe tua vida. Uma semana de paz para você. Que você experimente Deus ao longo dessa semana. E chega aqui no domingo com o coração aquecido. Domingo que vem é o coral que vai dirigir o louvor aqui com a gente nos 2 cultos, manhã e noite. Vem participar junto também. Convido você a ir a dar um abraço bem gostoso umas 52 pessoas aí perto de você. Depois você vai em paz para tua casa, abençoando todo mundo. Desejo de paz aos seus irmãos. Deus te abençoe e até domingo que vem que a gente continua esse ensino.